tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Carrie, do Stephen King. Talvez você conheça essa história como Carrie a Estranha, graças aos filmes, mas no original é só Carrie mesmo, e ainda bem que nessa edição da Biblioteca Stephen King eles mantiveram o nome original. Mas beleza, gente. Vamos ao enredo, vamos do que se trata essa história, enfim. Bom, eu li essa história, eu li esse livro em outubro para o mês do horror. Eu tinha que ter uma leitura de terror para o mês do horror, e tudo bem, estamos em dezembro e eu não tinha gravado o vídeo ainda, mas enfim, tá valendo, vamos gravar agora, vamos falar sobre ele agora. E detalhe que eu só estou postando em janeiro, para vocês verem como eu sou atrasada. Bom, um dos fatos interessantes da escrita desse livro aqui, ele foi publicado em 1974, é que esse é o primeiro romance do King. E o King só escreveu graças à sua esposa Tabitha King. E eu vou contar um pouquinho dessa história porque ele conta aqui como sendo a introdução desse livro. Ele, até então, ele só tinha escrito crônicas e principalmente para algumas colunas de jornais que ele contribuía. Ele nunca tinha escrito e nunca tinha emplacado ainda um romance ou um livro maior. Ele passou grande parte dos últimos anos da faculdade escrevendo para colunas de jornais, até que ele conheceu a Tabitha, se casou e aí veio o primeiro filho. E aí eles estavam passando numa situação bem complicada e a Tabitha estava meio que colocando uma pressãozinha nele para que ele emplacasse logo um livro, um romance, alguma coisa que pudesse trazer dinheiro para casa, porque ele estava vendendo algumas crônicas, mas ainda não era um dinheiro de um escritor de verdade, né? E ela meio que pressionava e ele falou, tá bom, vou sentar aqui e vou escrever. E aí, a história em si, gente, ela é baseada em bullying, né? Aqui a gente tem a história, Carrie é uma adolescente que sofre muito bullying, porque a mãe dela é muito religiosa, então ela não pode fazer uma série de coisas, ela não pode participar de uma série de aulas, de coisas do tipo, e ela é uma menina bem aleatória do mundo justamente por conta da religião. E aí, na introdução, o interessante é que o King, ele vai contar pra gente como que foi o processo de escrita da Carrie, e aí ele se lembrou de uma menina que estudava com ele, e não foi só uma, ele se baseou em duas colegas de classe ali dele, na época de escola. Uma que se vestia muito mal, que tinha apenas acho que uma única saia, um único suéter que ela ia o ano inteiro, e uma outra que também era mais ou menos nessa pegada, mas que a mãe era muito religiosa. Um dia ele estava passeando em um determinado lugar, perto da casa de uma dessas meninas, e a mãe dessa menina pediu ajuda para ele carregar algum móvel para dentro da casa, ofereceu ali uns trocados para ele ajudá-la. E ele foi ajudar. E quando ele entrou na casa de uma dessas colegas, ele se deparou com uma imagem de Jesus Cristo tão grande, sabe? Um Jesus Cristo assim crucificado de uma forma tão grande na sala, que ocupava a sala toda. Aquela imagem estranha para ele deixou ele intrigado com aquela situação. Fez com que ele tivesse uma certa empatia pela menina, que era sempre muito zoada na escola. Então ele vai falar nessa introdução aqui que esse livro foi escrito mais ou menos como uma vingança por essas duas meninas que sofriam muito bullying, sabe? Então ele meio que quis vingar, porque ele, como qualquer adolescente normal, ele não zoava, mas também nunca as defendeu. Então ele se sentiu na obrigação de fazer uma obra ali que pudesse, de certa forma, fazer essa vingança por essas meninas que passavam por esses bullying e tudo mais. Então essa introdução é uma das coisas mais interessantes e o processo da escrita dele foi muito legal. Bom, ainda mais interessante do que isso, ele tentou escrever, começou a ler as primeiras páginas, releu as primeiras páginas e falou, cara, isso aqui tá horrível, não vou continuar isso. E jogou no latão do lixo. E aí, lembrem-se, né, que a Tabitha estava pressionando ele para escrever, e aí ela falou, e aí, que você tanto trabalha lá na sua máquina, você fez alguma coisa interessante? E aí ele fala, bom, eu estava trabalhando numa história que eu não gostei muito, não. Ela foi lá, não se deu por satisfeita, foi lá no escritório, pegou no lixo dele, limpou as cinzas de cigarro, deu uma lida, voltou, jogou no colo dele e falou, continua, porque essa história tá muito boa. E aí ele estava bem impressionado pela mulher, ele decidiu continuar. E saiu isso daqui. Obrigado, Tabitha, que você fez isso, porque esse livro é maravilhoso. Bom, gente, então como eu disse lá no começo, essa história se trata de uma história de bullying. Tem uma menina que é a Carrie, que ela sofre bullying na escola por ser diferente, por andar diferente, se vestir diferente, não ser popular, não se arrumar, e principalmente por um dos fatos que começa aqui nas primeiras páginas. Ela tem a primeira menstruação depois de uma aula de educação física no vestiário feminino durante o banho.
banho e ela entra em pânico porque ela não sabe o que é aquilo. Ela vê que ela tá sangrando, ela acha que vai morrer. A história começa aí. Então a menina já sofria bullying desde sempre. E aí essa situação a deixa numa situação pior, porque é ali que ela vai sofrer bullying mesmo. Todas aquelas adolescentes vão tirar sarro dela até não querer mais. Aí a gente descobre que essa menina tem uma espécie de poder telecinético, que até então a gente não sabia. Então, quando uma das professoras de educação física vê a situação e vai no vestiário tentar ajudá-la, uma das lâmpadas estoura. Ali a gente já vê que essa menina não é normal. Além de ela ter uma família estranha, ela vive apenas com a mãe dela é muito religiosa e por isso que ela sofre muito bullying. A gente vê que é uma religião que é bem avessa, é uma religião muito estranha, sabe? Tipo, parece que é uma religião católica, mas parece que a mãe, ela adaptou algumas coisas, ela tem um fanatismo muito grande, ela faz a menina se trancar no quarto, rezar e coisas do tipo. Então, assim, é uma situação bem complicada. Então, para tentar poupar a filha de certas dores que ela teve e de certos pecados que ela cometeu, ela priva a filha dela de tudo, inclusive da informação mais básica na vida de uma menina, que é a primeira menstruação. Ela não sabia o que era isso. E aí quando ela volta para casa, depois dessa situação horrível que ela passa, no lugar de ela ter um carinho da mãe, ela pergunta: por que você não me contou? A professora me explicou o que era, eu não sabia. E aí a mãe dela vai fazer uns sermões lá em relação à vida da mulher, do pecado, disso, daquilo, do pecado sexual, vai brigar com ela, vai trancar ela no quarto, vai fazer ela rezar, que era isso que ela fazia, em forma de castigo e coisas do tipo. E aí trancada nesse quarto, ela começa a perceber que ela tem acesso a esses poderes telecinéticos que ela tem, sabe? Ela sabia que ela tinha, mas ela não tinha muita noção de como usar. E aí, conforme ela passou tanta raiva, tanto desespero nesse momento, ela percebe que ela começa a tentar usar, né? Ela começa a tentar usar esses poderes e essa tentativa de uso acaba sendo favorável para ela, ela consegue controlar esses poderes. Essa é mais ou menos o enredo, isso daqui é mais ou menos a primeira parte da história, para vocês terem uma noção, mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, em primeiro lugar, eu achei incrível a narrativa do King, porque essa narrativa, principalmente por ser a primeira história dele, né? Esse livro aqui, ele vai mesclar entre uma terceira pessoa que vai narrar a história e também entre processo investigativo, livros. Então a gente tem aqui uma espécie de romance epistolar. A gente vai ter aqui notas de diário de algumas pessoas que tiveram contato com a Carrie e a gente vai saber que todos os acontecimentos com a Carrie já aconteceram. As informações que a gente está tendo aqui são informações já antigas, né? Já estão nos contando pós-fato. E uma outra coisa interessante que eu achei da narrativa do King é que ele não quis, propositalmente, se aprofundar em quem era a Carrie, em quem era a mãe da Carrie, por que a Carrie sofria tanto, por que a mãe dela ela era tão fanática, religiosa a esse ponto. Ele não se aprofunda, justamente porque ele queria focar na situação. Ele quis focar num evento que deu origem a toda essa história. Então a gente sabe que toda a trama vai desenrolar no baile de formatura, né? Porque a gente tá falando aqui de adolescentes que estão se formando, estão nessa fase de formatura e tem o baile. Uma das meninas fica com dó da Carrie por ela ter sofrido tanto naquele dia do vestiário. E ela convence o namorado dela a convidar a Carrie para ir pro baile. Ela falou assim: cara, eu fiz muito mal, eu não devia ter tratado a Carrie desse jeito, eu não devia ter ajudado as meninas a praticarem bullying com ela, então eu preciso me redimir de alguma forma. Vai lá e leva ela ao baile. E o baile, gente, é onde tudo acontece. Então, como eu disse, né, o autor ele não vai se aprofundar em nenhum dos personagens, mesmo da Carrie, ele não vai não vai construir, não é uma construção de personagem aqui. Ele quer focar num acontecimento, que é o acontecimento que é algo que acontece lá no baile. Então, toda a narrativa, todas essas notas de diários, de livros, de processo investigativo, de tudo, vai nos levar para a noite do baile.
Então, por isso que é um livro mais curto do King. Normalmente o King escreve livros tão grandes como esse, de 957 páginas. Mas é um livro que ele vai, ainda assim, ele é de certa forma, não diria assustador, e esse também não é o meu preferido do King, mas eu tenho que reconhecer a beleza dessa escrita, porque o fato de ele ter escrito dessa forma, através de outras fontes, né? Tipo assim, a gente vai conhecer a Carrie através dos colegas, né? Não tão colegas assim, mas através dos companheiros ali de classe, através dos delegados que investigaram o caso, do que aconteceu na formatura, das pessoas que viram depois, das pessoas que a viram na rua, das pessoas que a viram dentro da formatura, das pessoas que conheciam ela desde criança. Então a gente vai tendo aqui uma construção de uma forma muito interessante, porque a gente vai colhendo dados, é como se a gente estivesse investigando. Em alguns momentos é necessário uma narrativa em terceira pessoa, né, do acontecimento no momento, mas em outros momentos a gente vai tendo aqui a coletânea de informações jogadas assim pra gente, cheia de spoilers. Então em alguns momentos a gente vai pegando aqui, o King gosta de fazer isso, né? Ah, que pena, ela não sabia que seria a última vez que ela faria isso, sabe? Tipo, e aí lá na frente acontece uma situação X. Então é uma narrativa muito interessante, enfim, King é o mestre do horror, e esse livro não é assustador, mas esse livro te dá um certo peso, te dá uma certa... Ai, meu Deus do céu, é isso que acontece quando uma pessoa que sofre bullying a vida inteira tem nas mãos um poder de telecinese e decide, enfim, traçar uma vingança épica. É tudo que eu posso dizer, caso você não tenha conhecido. E os filmes, né? Eu assisti os 3 filmes que existem, porque sim, porque sou dessas, leio livros, vou atrás dos filmes. Bom, o primeiro filme, ele é bem fiel até pouco após a formatura, né? O desfecho, ele é bem diferente do desfecho do livro. No livro aqui tem as últimas páginas do livro aqui, gente, realmente é uma... Ai, até arrepia, porque você fala, é sério que tá acontecendo isso? E aí, justamente essa parte não acontece no primeiro filme de 1980, acho. Esqueci o nome do diretor agora, vou deixar aqui pra vocês a capa do filme, o nome do diretor, coisas do tipo. Mas ainda assim foi muito interessante. A atuação da atriz que fez a Carrie foi uma atuação maravilhosa, assim. A gente vê as imagens dela no momento dela da formatura e a gente fala, cara, eu acho que é a moça que mais se aproxima da Carrie do livro, sabe? Assim, o olhar dela e tudo mais, foi uma atuação muito boa. Aí a gente tem um segundo filme, que eu também não vou lembrar agora o diretor, e também não vou lembrar o ano de lançamento, mas se não me engano foi o ano de 2002. E aí, esse filme, gente, eu achei esse filme o mais chato de todos, porque como ele foi lançado, acho que em 2002, a gente tava naquela pegada dos filmes do Jigsaw, né, Jogos Mortais. Então, nossa, ele remeteu muito àqueles filmes, sabe, tipo Jigsaw 4, 5, 6, que já começou a perder a graça. Então esse de 2012 me remeteu a isso e eu achei bem chato, a atriz, enfim, bem sem sal, nem precisava desse remake. E aqui eu comi bola, gente, porque o primeiro filme dos Jogos Mortais só foi lançado em 2004. Aí quando foi lá em 2017, se não me engano, eu tava péssima de datas, 2013. Também tá aqui, porque eu não vou lembrar agora e esqueci de anotar pra trazer pro vídeo aqui pra falar pra vocês. A gente tem com aquela atriz famosa, que também esqueci o nome, esqueci tudo. Eu vou deixar o nome dela aqui. Então a gente tem um remake mais recente, que foi um dos remakes que eu mais gostei, assim, sabe? Eu acho que esse remake, se você quiser pular o de 80 e o de 2002 e ir pra esse remake aqui, vou deixar ele aqui. É um remake até que interessantinho e ele lembra um pouco o final do outro e também é mais sangrento, né? É isso. E aí eu volto e falo pra vocês, igual eu falo pra todos os meus colegas, leia o livro. Leia o livro. É melhor. Tem mais detalhes, tem mais porquês, mais perguntas respondidas do que nos filmes. Os filmes estão lá. Não são ruins, mas o livro tem todas as respostas e para suas dúvidas e vai te fazer... E eu fiz a cara da primeira Carrie, me julguem. Ficar tipo, uou. Vai.
E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Deixa pra mim nos comentários se já leu Carrie, já viu todos esses filmes que lançaram, o que você achou, o que você gosta, qual versão você gosta, se você já leu o livro, qual que você acha que mais combinou com o livro. Conta aqui pra mim nos comentários, fala aqui comigo, vamos trocar uma ideia sobre esse livro. E é isso, fica de caça pra vocês. A gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!